Gente, estava sem som, foi isso mesmo. Voltando, aqui nós temos a apresentação da primeira questão. Não é a mesma ordem que saiu para vocês, tá? É a ordem que eu tô com ela no meu computador. Ela variou para vocês. Então, a questão que fala sobre a parte inicial aqui é a formulação da problemática, metodologia, justificativa, hipótese e objetivo. O que demonstra relevância é justificativa. O que apresenta uma ideia central é a formulação da problemática. Expectativa de resultado, tem mais texto, mas eu não dá para ver aqui não. É a hipótese. Conjunto de abordagem técnica é a metodologia e a apresentação da meta de pesquisa objetivo geral. Não está marcado, mas ela pontuou. Entendido? Essa primeira questão. Segunda questão. Aí, essa daqui, a gente fez 2 vezes essa atividade. E essa atividade, ela foi fácil, porque a gente vai relacionar todos as NBRs com o que ela é capaz de fazer. O que fala de artigo científico é 6022, o de referência. Percebeu que eu fiz isso aqui para facilitar? 6023, a referência, a numeração de páginas 6024, sumário 6027, resumo 6028, abreviações diversas 6032, aqui dá listas de gráficos e tabelas, está aqui. Abreviações, citações, essa aqui é a mais usada, 10, 15 e 20. Por fim, a que fala de todo tipo de trabalho científico é a 14724. Beleza? Até agora. Essa daqui também essa última está marcada lá, viu? É porque eu tirei uma cópia, mas ela está pontuando. Aqui mostra as relações. O que é isso? O que é lato sensu, o que é estrito sensu. Todos esses são estrito sensu, só esse que é lato sensu. Pós-doc também é estrito sensu. Esse aqui, observe bem, qual que está correta? Essa primeira, o primeiro exemplo, está totalmente correto. Esse segundo, olha só, o nome do rapaz é Razaboni Júnior, Ricardo Bispo Razaboni Júnior. O Júnior não é nome, nome tem que juntar com o anterior dele. Então, esse aqui está errado. Esse aqui está errado também, por quê? Porque os nomes não estão em maiúsculo, tá só o nome dele completo. E aqui também está correto, só que de outra forma, da forma de eletrônico, meio eletrônico, foi coletado meio eletrônico. Então, a alternativa correta é a primeira e a quarta. Esse daqui, qual dessas também está correta? Essa primeira, ela está totalmente correta, recuado, tem mais de 3 linhas, está tudo certo. Então, a primeira está correta. A segunda, ela é uma citação indireta e também a forma está apresentada da forma está correta. O terceiro exemplo, ele está faltando o número de página. Né? Na verdade, o terceiro também está errado. O terceiro está errado. Não, está certo. Por que eu não botei terceiro? Está vendo? Vocês vão se beneficiar. Esse daqui está errado. Esse segundo está errado. Se eu marquei esse, eu vou ter que rever isso aqui. Esse aqui está errado porque não está, entre aspas, a citação direta. Está faltando entre aspas. Então, o primeiro está certo, o terceiro está certo, o quarto está certo, primeiro, o terceiro e o quarto. E o quinto está errado. Então, o primeiro, o terceiro e o quarto estariam certos. Então, vocês vão ganhar essa pontuação. Tá vendo? Se eu não tivesse corrigido com vocês. Viu? Ganharam mais. Vai ter que me lembrar. Corrigir aqui uma questão. A pontuação valia 5 pontos, todo mundo vai ganhar mais 5. Corrigir pontuação em questão. Voltando aqui, dizendo a relacionar que é tese, monografia, dissertação ou artigo científico. Primeiro grau, monografia. Segundo grau, dissertação. Terceiro grau, tese. Mestrado também é dissertação. Doutorado é tese. Graduação é monografia. E especialização é artigo científico.
Aqui é muito parecido com aquele que nós fizemos. Também eu queria que vocês entendessem o que é tema. Significa eleger uma parcela delimitada do assunto. Problema está associado ao fato de não se conhecer a questão, a ideia. Hipótese é uma suposição admissível, também é hipótese. O objetivo é aquilo que se quer alcançar, e a justificativa é o ponto com o qual se encontra as pesquisas, a parte teórica, como é que estão lá. Isso, ou seja, elas duas são parecidas. A primeira que a gente viu e mais essas são semelhantes, porque foram várias formas de nós vermos a mesma coisa. Então, assim, a definição de problema de pesquisa está igual, são as duas formas, então a gente usou as duas nas duas questões. Aqui, elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Agradecimento é textual, lista aqui é pós-textual, aqui é pós-textual, aqui é textual, aqui é pós-textual, pré, desenvolvimento é textual, aqui é pré e pré. Aqui é pós, aqui é textual, pós, textual, e o resto tudo é pré-textual. Aqui, o que eu vou querer conversar com vocês, teve gente que respondeu a questão, não foi do jeito que eu queria, mas eu considerei assim mesmo. Aqui, o que está errado aqui? A gente já viu que é a formatação da norma BNT. O que está errado aqui é apenas que ele não está formatado, ele não está com recuo, ele não está com espaçamento no e-mail, ele não está justificado. Esse é o erro. Então, é o erro de fora da norma da BNT. Tá? Vocês entenderam essa? Aí essa daqui. O que está errado aqui? Erro gramatical. Por quê? A gente escreveu algumas palavras erradas aqui, ó, demonstrar. Certo? Era essa a questão. É um erro gramatical. Queria mostrar para vocês que existia erro gramatical. Aqui, qual é o erro? Erro de citação. Porque se é uma citação recuada, eu só tenho o ano, mas falta a página. Então é erro de citação. Aqui, qual é o erro? O erro é que a citação ela está direcionada como se fosse direta, só que não está informando qual é a parte do texto que é a citação. Então, aqui o erro é citação. Aqui, eu acredito, ou seja, o uso da primeira pessoa do singular. O erro está nessa parte do texto. E aqui, o erro está na referência, que a referência está incorreta, ela está simples, né? Está faltando aqui alguma coisa? Não. O erro não é de citação, erro de referência, que ela só está com os elementos essenciais e não estão com os elementos complementares. Questões abertas, fechadas, tudo certo? Todo mundo entendeu até agora as fechadas? Professor. Oi, Laisa. Aquela que tem bibliografia simplória. Eu coloquei bibliografia simplória na questão, porque tinha muita repetição de palavra. E eu fui pesquisar, né, o que é uma pessoa simplória. É uma pessoa ingênua que não sabe o que está escrevendo. Eu coloquei aquilo porque eu achei que fosse isso. Não. Porque se o senhor voltar lá, o senhor vai ver que tem várias repetições. PDCA, não sei o que lá. Aí, sei lá. Aí eu achei muito confusa. Essa aqui? Essa aí, veja. Eu sei disso, mas aí eu quis chamar mais atenção porque é erro de formatação da BNT. Também, né? E as repetições de palavras? As repetições de palavras, eles estão separados por vírgula. Ele fala do ciclo PDCA, eu falo do ciclo PDCA. São partições coerentes. Inclusive, isso aí sou eu que oriento esse trabalho aqui. É uma parte da monografia que eu estou orientando. Vamos para a fechada agora. Medo, hashtag medo não. Não, tá tranquilo. Aqui, qual é o erro? A gestão de estoques das empresas são primordiais para o desenvolvimento de uma empresa, proporcionando uma ótima organização capaz de promover um desempenho competitivo nas organizações, deixando as empresas adaptadas ao mercado atual. Uma gestão de estoque adequada passa a equilibrar compras, armazenagens e entrega, controlando a entrada e o consumo de materiais, movimentando o ciclo
da mercadoria das empresas. O que está errado aí? Alguém poderia me dizer? Naquele texto. Gente, vocês já fizeram. Vamos dizendo aí o que vocês acham que é. Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, gente? O que está acontecendo? É primordiais. Eu pensei que fosse citação do cara e fiquei com dúvida no meio da situação. O que é isso? Primordiais, Davi. O erro que está ali é a repetição de palavras. Então, é para vocês ajustarem e substituir as palavras que estão sendo. Eu coloquei que tinha sido escrito de uma forma anáfora, com várias repetições de palavras. Aí reescrevi da forma certa que eu achava. No lugar de colocar as empresas. Ah, foi você que usou a expressão anáfora? Foi você que usou a expressão anáfora? Eu me arrepiei todinho. Quase que eu chorava. Sério? Também é uma monografia, um artigo que eu estou orientando do pessoal de logística, e estava desse jeito, e eu simplesmente corrigi para eles. Qual é o erro que está aí? O empoderamento das partes para que busquem soluções criativas e estranhas ao Poder Judiciário ganha espaço. A partir de então, as partes passam a contar também com a possibilidade de ver seus conflitos sendo dirimidos pelas partes, com a ajuda do terceiro neutro, imparcial, sem poder decisório, o mediador conciliador, e por um terceiro neutro, que também não seja parte, mas escolhido diretamente pelas mesmas partes, os árbitros, possibilitando que o acesso à justiça ganhe a amplitude que merece. E aí? Bárbara colocou repetição de palavras. Exatamente. O outro, eu ainda deixei margem para a não clareza, mas os dois são repetição de palavras. Esse é claramente a palavra partes, fez parte dessa parte, não foi? Isso aí. Continuando. Esse é um texto jurídico, viu? Questões abertas técnicas. Esse aí eu fiquei com uma coisa a maioria realmente escreveu muito bem, mas tem uma parte que eu não entendi porque não escreveram bem. Quais os tipos de citação? Explique cada uma. Citação ela pode ser direta, indireta, citação de citação e nota de rodapé. Na citação direta, eu pedi para explicar cada um. Citação direta longa e curta. Então, tem muita gente que esqueceu de falar isso. Dizer qual é a diferença de cada um. Então, alguns fizeram até demais e outros fizeram de menos. E aí ganharam pontuação proporcional. A menos as pessoas escreveram nada a ver, que eu tirei a pontuação. Eu dei pontuação para todo mundo sobre isso. Aqui. Essa todo mundo entendeu? Esse primeiro do citação. E agora eu quero chamar a atenção para essa outra. Essa, como se cita uma obra com 4 ou mais autores. E aí, gente? Eu coloquei das duas formas, porque eu tinha perguntado ao senhor na atividade, eu coloquei tanto da forma que o senhor pede, tanto da forma que é agora. Você lembra que eu não quis me posicionar, me expressar, me responder? Lembro. Você entendeu por quê? Entendi. Era a resposta. Ou seja, a resposta são as duas. Só que a maioria escreveu o et al. E ganhou os 5 pontos que valia. Os alunos que escreveram as duas formas ganharam um bônus. Ganharam 10 pontos. Aí sim. É justo para todo mundo. Porque não errou, então ganhou a pontuação. Mas quem botou o complemento atualizado, que é a informação desse ano, eu dei uma pontuação bônus. Não acho nada mais justo. Não é injusto para quem escreveu o certo, o antigo, o que está na norma,
mas foi justo também para quem já escreveu atualizado, ok? Eu gostei muito dessa questão. Qual a diferença entre uma citação direta e uma citação indireta? Veja, existiam várias formas de responder essa questão. Eu passei um tempão lendo e aceitei boa parte da resposta. Eu acho que 90% das respostas eu acertei. Esse 10% foi uma fuga totalmente fora do que se poderia ser. Mas na maioria, todo mundo se deu muito bem nessa questão. Essa daqui, quais os elementos de um trabalho? Essa questão foi dada para vocês, gente. Teve gente que fez questão, se esforçou para errar. Quais são os elementos do trabalho científico? Elementos pré-textuais, elementos textuais, elementos pós-textuais. Acabou-se. Tem gente que falou que era só introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso é um dos elementos. É o elemento textual. Tem gente que falou da metodologia, não sei o quê, dos capítulos, do sumário. Não. Está errado. O certo é elementos textuais, pré-textuais, textuais e pós-textuais. Tá? O certo é esse. Essa questão foi dada para vocês. Qual é a diferença entre pergunta de pesquisa e hipótese? A pergunta de pesquisa, você faz um questionamento sobre o que você quer saber. Você não sabe aquilo. E a hipótese você sabe a priori, a partir de um conhecimento pré-estabelecido. E você começa a fazer afirmações baseadas naquela pergunta de pesquisa. Então, assim, eu considerei a leitura, eu entendi o que as pessoas estavam querendo dizer, considerei o máximo de respostas que eu pude, certo? Qual a diferença entre tema e título? Essa 100% de vocês acertou. Com exceção de 2 alunos que deixaram em branco, mas o restante 100% de vocês acertaram a questão. Vou ver uma coisa aqui rápido. Antes de avançar, algum comentário sobre a correção até agora? Não. Muito tranquilo. Suelana também não. Vocês querem ver a nota mesmo ou quer que não? Só lágrima, né, Nicole? Agora estou uma chorona, Nicole. Vai falar que passou? Sim. Agora, Davi, a gente só sabe se passou ou não quando você soma a primeira unidade e a segunda unidade, né? Na questão aqui, não quer dizer que vocês não passaram, vocês têm como recuperar. Querem mesmo a nota? Lá vai, viu, gente? Primeiro bloco de gente. Primeiro bloco de alunos. Espera um pouquinho, porque tem gente que é lá do final. Todo mundo satisfeito? Alguém insatisfeito? Alguém com chateado com a nota? Vou passar para o segundo grupo. Gostaram das notas? Sim. E tu, Laisa, gostou, Laisa? Oxe, não sei não. Foi ótimo. Gostou não, foi, Laisa? Não. Pensar no 10. Ô, professor, teria como botar a lista aí rapidinho? Tem, João. Eu vou explicar para vocês aqui antes, tá? Observem bem. Aqui tem quantidade de atividades. Aqui tem a quantidade de atividades que vocês fizeram. Para quem fez 6, eu abri até para 5. Vai ganhar um ponto bônus. Quem fez 4 não ganhou ponto bônus, porque perdeu aula. Tá? Aqui foram todas a soma das atividades que foram feitas. E aí eu tirei 10% dela, botei como bônus. Essa aqui é ponto bônus. Essa aqui é a atividade que vocês fizeram de fixação. Ela valia 20% da nota. Aí vocês tiraram essa nota aqui. Por exemplo, a questão valia 150 pontos. Quem fez 117 tirou 1,6.
Quem tirou 109 ficou com 1,7. Entre esses dois valores ficou com 1,5, porque é 20% da nota possível. A prova valia 80%, que valia 200 pontos. Observe bem, quem fez 143, em tese acertou 80%, que foi 5,7. Então, somar 5,7 de Amanda, 1,3 daria 6,7. Dá 7 pontos. 7 com meio ponto, 7,5. Com 1, que ela nunca faltou aula, 8,5. Foi entendido assim? Deixa eu ver a chorona da Laisa. Laisa tirou 20%, acertou tem 1,5 de 2. 1,5 de 2, Laisa. E tirou 6,4 de 8. 8 possível, você tirou 6,4. 6,4 mais 1,5 dá 6,9, 7,9, 8,4, 9,4. Tá braba, é? Mereci um 10, né? Todos vocês mereciam 10. Todos Pra mim também, vocês. pensei que ia ficar com 5. Fala, André. Nicole chora. Não chora mais, não. Ó, a segunda chamada vai ser quando, hein? Tem no calendário. Eu não disponibilizei no calendário. Deixa eu mostrar a vocês o calendário de prova aqui. Vou parar a apresentação para abrir o calendário para vocês verem. Me perguntaram ontem e eu já disponibilizei para vocês, para uma parte da turma. O calendário tá. Entendeu? Vou abrir o calendário para vocês verem, tá? Deixa eu abrir aqui o calendário. Só um instantinho. Vou abrir o calendário para vocês verem as datas. Vocês já deviam ter esse calendário, gente. Já abriu aí? Abriu, não foi? Abriu o calendário? Abriu. Pronto. Então, a segunda chamada vai ser aqui, ó. Em dezembro, entre 7 e 11 de dezembro. Porque é depois das provas da unidade. Ó. As provas da segunda unidade estão aqui, ó. Vou até marcar para vocês verem. Está aqui, ó. Segunda unidade, entre 23 a 30 de novembro. Certo? Alguma pergunta, alguma colocação? Eu vou deixar uma. A nota da segunda unidade vai ser só o artigo? Não. Não vai ser só o artigo, não. O artigo vai valer um percentual maior da nota. Mas vai ter a parte de formatação de ABNT, vai ter aquelas atividades que a gente faz toda a aula. Entendeu? Vai ser um acúmulo de toda a aula, a gente vai fazer a atividade, vai ter a aula e vai ter a atividade. Esse somatório, do mesmo jeito, vai ter, no final, uma pontuação. E acredito eu que a pontuação do artigo ela vai chegar em torno de 70% da nota final. Ou seja, vamos trabalhar com 30% durante a unidade. Quer dizer que todas as atividades somadas, elas vão valer até 3 pontos. Eu posso até ajustar isso, eu vou ver como é que eu vou fazer. Vou ajustar entre... Eu posso até 50%. Mas 50% eu acho que é pouco o trabalho que vocês estão tendo. Acho que 70% é justo. 70% da nota a ser o artigo. Isabela. Eu vou deixar a Isabela entrar, mas não pode não. Ô, Isabela, vou deixar você entrar hoje, viu, Isabela? Com o seu e-mail sem ser institucional. Tá? Bom, eu vou separar um material que é o que eu disse a vocês que eu vou fazer para vocês. Eu tenho um material de aula. A Isabela eu não entendi essa. Tudo bem. Vamos continuar a nossa aula, gente? Ou vocês querem fazer a atividade mesmo? Eu vou corrigir. Automaticamente todo mundo vai ganhar pontuação, viu? Como é?
Então eu vejo um 10? Não sei, eu vou ajustar agora. Deixa eu ajustar. Cadê? Eu acho que não é isso tudo não, Isabela. Acho que não vai não. Porque vai aumentar 5 pontos. 5 pontos é 80% disso. Então não vai aumentar um ponto, vai ficar 9,5, talvez fique 9,5 para você. E, ou às vezes pode nem alterar. Deixa eu fazer isso aqui. Deixa eu ajustar ele agora. Tá desesperada pelo 10, menino? Mas vocês viram que a pontuação, eu acho que eu não fui injusto, não. Eu falo brincando, rapaz. Mas tudo isso, eu gosto quando o aluno briga pelo 10. Eu gosto, ele é tapa mesmo. Para ganhar o 10, vale tudo, menos pisar nas pessoas. Nem que o senhor passe uma atividade só para mim, que vale meio ponto. Se quiser, eu faço. Oh, meu Deus do céu. Deixa eu botar aqui, já alterar aqui essa questão, que é a pergunta. Vou ver qual é a pergunta. Enquanto a gente está conversando, eu vou ajustar ela. Aí. Aqui. Essa aqui. Todo mundo acabou de receber toda a pontuação. Deixa eu ver se houve alterações relevantes, né? Alterações relevantes. Deixa eu pegar aqui alguém de exemplo. A gente está fazendo isso tudo em tempo real, viu, gente? Vou pegar aqui um. Liza. Pronto, Liza. Pega a própria Liza que está aberta aqui. Deixa eu ver se altera, Liza, o teu. Liza. Mas você já tinha acertado, Liza. O seu ponto todo você já tinha ganho. No seu caso, não alterou nada. Sério que eu tinha acertado? Acertado aquela que eu disse que era. Aham. A que eu supus que ser certa, você acertou ela. Porque eu tinha respondido, aí depois eu vi, né? Porque mostra as questões fechadas. Eu fiz, oxe, eu errei essa, eu errei nada. Para você, ela está como certa. Você está como certa ela. Você não alterou em nada a pontuação. Quando eu aumentei a pontuação para todo mundo. Deixa eu pegar outro exemplo aqui. Deixa eu pegar aqui. Suelane, que está do lado logo embaixo. Suelane. Ela acertou 140. 140. Antônio Alves. Todo mundo tinha acertado. Todo mundo tinha acertado a questão. Não tinha ninguém que errou, não. Não alterou a nota de ninguém, viu, gente? Tá bom? Bom, deixa eu só separar o material para vocês estudarem, para vocês trabalharem. Deixa eu ver qual é o material. Bom, eu vou abrir esse slide agora para a gente começar ao início da nossa aula, segunda parte, e aí eu dispenso vocês. Vou botar aqui para vocês. Não quero botar isso aqui, não. É esse aqui, não. Só um instante, gente, que eu separei o material errado. É aqui mesmo. Irmão. Pronto. Vamos lá. Vou mostrar a vocês como se formata. Esse material já está disponibilizado para vocês. Não é formatado, na verdade. É como se constrói um trabalho científico. Um artigo científico. E aí, eu tenho umas regrinhas. E aí a gente vai fazendo aos poucos. Olha aqui. Está aqui. Estão conseguindo ver?
Aqui é mais ou menos como é que está uma folha de um artigo. O artigo começa, esse espaço que está aqui, ó, estão acompanhando, esse espaço é um nome que eu fico o nome da instituição. Por que eu não coloquei o nome da Unifacol? Porque quem for submeter em outro lugar já sabe que aqui é o espaço onde fica o nome da instituição. Logo em seguida, o título do trabalho. Após o título do trabalho, o nome dos autores. Tá? Na ordem, tudo bem alfabética, mas o último seria o seu orientador. A gente costuma dizer que fica em ordem de grau. Se os graus forem iguais, ordem alfabética. O que quer dizer graus? Se você tem graduando. Oi? Como é, Lúcia? Para quem limpar na sala, deixa as coisas lá, professor. Sempre bom revisar. Não, eu não tiro, não. Não vai ficar tudo lá. Vai ficar, não se preocupe. Viu? Mas porque assim, ela vai crescendo assim, sabe? Você só tem acesso ao que tem lá, tá bom? Gente, vamos lá. Estava falando da construção do artigo, você tem. Digamos, vamos dizer que vamos escrever aqui, da minha frente, está aparecendo Laisa, Esté e Nicole. André, João e Suelane. Mas 6 pessoas não escrevem um artigo. Vou pegar os 4 aqui. Laisa, André, Lúcia e Nicole. Nós 4 estamos escrevendo um artigo. E aí vamos dizer que Laisa seja graduada. Primeiro a gente coloca os não graduados, os graduandos, vai ficar a ordem alfabética entre os graduandos. Logo em seguida vou botar o nome de Laisa, que é a graduada, e por último o meu nome, que sou o pós-graduado. Tá? Se tiver mais pós-graduado, vai na ordem de mestrado, e do mestrado e doutorado, especialização, mestrado e doutorado. Esse nome, gente, esse nome que fica aqui do autor, dos autores, eles precisam ser colocados na nota de rodapé do artigo. Essa numeração, assim, Maria Bernadette Martins Silva, ela é, e aqui tem um breve currículo do autor. E eu vou dar um modelo para vocês desse breve currículo. Termina pelo e-mail do aluno. Você vai botar graduando em ciências ou em direito na Unifacol. Aí coloca o e-mail de vocês. Tem que colocar quem é, o que você é, né? Graduando em que, e bota o e-mail. O nome da instituição e o e-mail. Tá? Alguma dúvida sobre essa primeira parte? Nós já vão fazendo, viu? Para ficar bem organizadinho. Segunda parte, a introdução, ela vai ter que ficar mais ou menos nesse formato de você não tem mais, e aí é onde a gente vai começar a trabalhar, não tem mais a divisão de tópicos, gramática, justificativa, objetivos, hipóteses, não tem mais. É um texto corrido. E para isso, vocês precisarão fazer duas coisas. Primeiro, observar se, quando você retira os subtítulos, ele tem conexão entre os parágrafos. Segundo, mudar o tempo verbal do futuro para o passado. Por quê? Quando você escreve um artigo, você falou que você tem que apresentar que foi realizado. Quando você faz um projeto de pesquisa, que é o que vocês estão fazendo, você tem que botar que fará no futuro. E agora vocês vão começar a modificar o tempo verbal do seu trabalho, tá? Aqui está dizendo aqui, ó. Ao submeter um artigo a uma revista, seguir as normas editoriais dela. Porque tem lugar que usa etial, tem lugar que a citação, a referência não é aqui, vem para a nota de rodapé, tem situação que você tem que botar o número de referência no começo, tem vários tipos de revista que tem suas metodologias diferentes. Aqui, ó, quadro deve ter uma numeração sequencial, ó, quadro e a fonte, tem que botar, certo? Citação direta com até 3 linhas deve estar inserido no texto, entre aspas. Aqui é o capítulo 2, que é a parte do referencial teórico, ou fundamentação teórica. E aí você vai ter que botar uma estrutura de tópico, subtópico, né, 2.1, 2.2,
A, B, tem que fazer tudo isso em subtópicos. Observe aqui, você tem que botar nesse conjunto, né, uma situação dessa, situação da citação, aí tem exemplo de citação, tem o exemplo de você botar subtópicos, e, por fim, você tem as referências aqui. Bom, é uma coisa simples, só para vocês entenderem como é que funciona um artigo científico. O que eu vou apresentar para vocês, o que eu ia dar aula para vocês hoje, eu vou deixar para a próxima aula para vocês estudarem, né? Que é esse material aqui. Enfim. É esse aqui. Que agora vai justificar vocês usarem o material que eu vou postar lá no grupo. E eu quero que... porque assim, eu postei um material para vocês a pedido de Isabela, eu acho. Não foi, Isabela, que você me pediu? Foi, professor. Foi, e eu não uso, não era para a unidade. Eu até disse isso no dia, não foi para você? Eu me lembro disso. Foi, eu disse ao resto do povo que estava também quando eu pedi. Foi, né? Então, o material, eu fiquei imaginando por que o material está disponível e eu ainda não dei aula sobre ele. E aí eu me lembrei que você pediu ele com antecedência para mim. Então, eu vou deixar para vocês essa leitura do material como uma atividade para vocês. Eu vou postar ele lá. O que mais que a gente tem de aula hoje? Eu quero que vocês, aí sim, a partir de agora, eu vou criar um formulário ainda hoje e botar no grupo, mandar para a Lívia manda para vocês, que é para vocês me passarem quem serão as duplas, quem são os respectivos orientadores dos artigos. Que aí eu tenho que fazer um cadastro, tá certo? Tá bom? Já dá 3h30, que aí eu dispenso vocês. Nós temos 26 alunos na sala. Oi, O senhor pode me explicar como é que vai funcionar esse artigo, porque eu não estava matriculado no dia que o senhor explicou. Pronto. Como é que vai funcionar, André? O trabalho de vocês, inclusive a gente falou isso no primeiro dia de aula, mas como você não estava, eu estou repetindo para ficar claro que isso foi determinado no primeiro dia de aula, na apresentação da disciplina, lá no contrato pedagógico. Que a nossa disciplina, ela foi escolhida pela turma, pela maioria, que a segunda unidade, ela será um artigo científico, ou um ensaio, ou um paper, um position paper, ou um resumo estendido, que é tudo a mesma coisa, mas tem umas pequenas... A nomenclatura vai variar uma coisinha de nada, mas é uma coisa pequena, que vai ser construído pelo aluno junto com o orientador, podendo ser em dupla que eu vou determinar. Não foi isso, gente? Foi isso, professor. Foi no máximo em dupla, ou individual ou em dupla. O tema tem que ser um tema jurídico e os professores, você usar os professores que estão disponíveis na casa. Claro que aí eu fiz um recorte para cada um, aí cada um faz o que quer. O que acontece? Você pode optar por trabalhar com ele para publicá-lo, e aí você tem que fazer um trabalho e tudo mais, que o professor vai te monitorar, ou é só a disciplina, cumprir só a disciplina e apresentar para mim. E aí, claro que não vai ter perspectiva de você publicar ele em revista nenhuma, e aí é uma outra coisa, uma outra construção. Mas a ideia é que você, de fato, construa um trabalho científico publicável, um ensaio de trabalho, pelo menos, o início de uma pesquisa publicável. Se você tem um orientador, eu vou confiar que esse orientador ele vai fazer esse recorte. Caso você não tenha orientador e nem queira fazer isso, não, eu quero só cumprir a disciplina, e aí quem faz as correções sou eu e, ao final, vai ficar comigo também. Laisa, não precisa ter agora, não. Você vai querer. Aí a questão é essa: vocês vão querer continuar o estudo, vocês vão querer fazer publicação. Então vai ter que procurar um orientador que seja da área jurídica da casa, seja da casa. Não, meu irmão, eu não quero só cumprir a minha disciplina, então eu não preciso de orientador. E aí? Vocês querem? Eu quero fazer essa lista, Joana. Joana Gabriela fez uma pergunta muito interessante. Eu quero fazer uma lista, que eu vou preparar já,
para que vocês preencham, eu tenha noção do que tem, né, a área tal direitinho, para poder, então, ver quem são os professores que se encaixam nos perfis, nos temas, nos respectivos temas, tá certo? Isabela, eu já sei que você já está encaminhado com Débora de Deus, sim, sim, sim. Mais alguém está encaminhado com algum orientador? Fora a Isabela? Pronto, então não é só você e Joana, não. Você e Joana são é a dupla, né, Nicole? Você e Joana. Certo, certo. O que eu quero com vocês, eu vou fazer um formulário. Você me esperam, ó, são 2h50. Vocês me esperam 10 minutos para eu fazer esse formulário? Sim, professor. Pronto, me espera 10 minutos e eu Tá faço esse ok, formulário. professor.
Pronto, gente, já criei lá no ambiente para vocês preencherem e me dar essas informações para poder ter noção de como é que vai ser no seu processamento. Então, vão lá, preencham o trabalho e eu vou deixar como atividade, deixa eu deixar aqui, eu vou deixar lá no portal, no mural também. Eu vou entender o que vocês estão fazendo dele agora, tá? Vou montar aqui um... Enfim. Eu quero que vocês leiam o material que eu postei lá no ambiente, tá? Material, atividade aqui, atividade normal, atividade de sala. Essas observações é o que, professor? É assim, por exemplo, você quer falar alguma coisa comigo, alguma coisa a mais que não cabe ali. Sei lá, escreve o que você quiser falar, para falar comigo, que eu vou ler o que vocês escreverem lá. Se tiver, se não tiver, deixa em branco. Eu acho que eu botei até como obrigatório. Vou tirar a obrigatoriedade, né? Tem isso também. Deixa eu tirar a obrigatoriedade. Pronto. Não é mais obrigatório, não. Pronto, não é mais obrigatório, não. Atualiza para poder ser. Fazer leitura do material postado e trazer questões para discussão após isso. Vou deixar registrado o material, entendeu, gente? Ô, professor, Fale. pode fazer alguma alteração no tema do artigo? Quanto quiser. Tá certo. Agora, tipo o quê? Porque assim, vai valer a partir de agora, entendeu? Porque, assim, o meu, eu coloquei lá o tema, só que... Porque, veja, o meu eu vou falar sobre direito ao esquecimento. Aí eu coloquei, assim, relacionado à informação. Só que eu não queria, tipo, mais... Assim, eu queria ir, na verdade, para o lado da internet. Aí eu queria ver se poderia trocar, entendeu? O nome. Claro que pode. Porque até mesmo que você ainda não... Vamos dizer assim, vocês ainda não resolveram. É a partir de agora que está valendo. Pronto, tá certo. Obrigada, Não viu? está valendo nada, está valendo a partir de agora. Agora eu quero que vocês preencham lá o formulário, tá? Ô, professor, aí Oi. no caso, quem não tiver orientador pode tirar a dúvida com o senhor, né? Sim, claro. Beleza. Mas aí você já preencheu lá? Vou preencher agora. Então, preenche até para saber como é que está o funcionamento de vocês. Tá? Deixa eu ver se alguém já preencheu. Ainda não. O senhor deixou o orientador como obrigatório. Vou colocar um ponto final. Deixa eu ver como é que eu botei. Deixa eu ver aqui, tá? Não, você bota sem orientador. Ou não tenho. Qualquer coisa do tipo. Só para saber se você tem ou não, entendeu? Mas nesse caso, se for para publicar, necessita, né, de um orientador. Isso, para se for publicar, que não seja eu. Porque eu não sou da área. A menos que tenha alguma coisa a ver com a economia. Aí a gente pode realmente fazer se houver um interesse por minha parte e a parte de Professor, algum de vocês, sim, claro que me interessa. Oi. essa atividade vai ficar até que horas para fazer? Disponível. Vai fazendo agora, durante a aula, até a aula, até as 4, até as 5 horas. Porque ainda vai pensar, Porque tem isso também, porque eu também estou no trabalho, porque pode acontecer qualquer coisa que eu precisar sair, Entendi. eu preciso entendeu? Não, mas você não está na aula, você não está parando um pouquinho para a aula, vai fazendo aí, pô. Faz durante a aula, que é melhor para a gente. Certo? 3h30 eu libero vocês para vocês fazerem as atividades, tá? Então daqui a meia hora.
Professor, o senhor pode explicar de novo o que é para fazer essa atividade? Não entendi. Essa atividade é você ler o material. Apenas ler o material e trazer. É um material da unidade. Esse material que eu postei é da próxima aula. E eu vou repetir algumas vezes ele para a próxima aula. Então, eu quero que você leiam esse material e tenha um questionamento, tenha uma visão, tenham dúvidas, para que não tiver uma aula, não ser essa aula. Na verdade, a gente nunca tem uma aula parada, mas é para não ser uma aula parada sem dinâmica. Eu gosto de uma aula dinâmica. Ficou claro que ele dá. Ficou, mas o senhor disse que vai liberar tal hora para fazer a atividade que a gente vai discutir as dúvidas. Entre aspas, né? Vocês fizeram prova, vocês estão cansados, né? Aí vocês vão fazendo atividade, vocês vão fazendo a leitura, é como se eu fosse fazer o seguinte: atividade, vocês vão para a aula, vocês vão, desconectam e vão ler o material. Eu vou entender isso. Eu vou deixar vocês fazer. Como eu tenho muita coisa para ler, vocês precisam de pelo menos 1h30 para ler. Então vocês vão ler. Na próxima aula eu vou fazer, vamos dizer, tá, se você quer, eu vou fazer perguntas sobre a aula, sobre o material que eu postei. Não, está pontuado isso. Essa é a atividade. Ô, professor, Oi, deixa eu Isabel. perguntar uma coisa. No final do semestre, o senhor falou, eu não sei se eu entendi errado, mas que é para a gente fazer como se fosse um resumo estendido e não um artigo. Isso. Ele vai ter um Então formato. eu vou ter 2 trabalhos, né? Você tem 2. Rapaz. Tem mais, é? É o quê? Você tem mais de um trabalho já pronto? Não, é porque, tipo assim, eu tô fazendo o meu no formato de artigo científico, não de resumo. Vamos dizer que eu vou pedir no mínimo isso e o máximo não tem. Não tem máximo. Não entendi. Entendeu? Eu vou pedir no mínimo um resumo estendido. Ah, tá. Então, eu fazer o artigo, tá tudo ok. Tá dentro do parâmetro. Tá certo. Obrigada, professor. Cada menina que agora só usa pijama o dia a dia, quem é mesmo? É Nicole, né, Nicole? É tu, né? Sou eu. Tá de pijama. E eu tô de pijama. Acho que todo mundo. É sério, eu tô não. Eu tô de camisa de trabalho. Diferentão. Mas tá de camisa, mas só tá armado só da barriga pra cima, né? Olha, pai, que maldade. Tô de bermuda, sim, tô de bermuda. Rapaz, por falar nisso, esse agora começou. Vocês viram o professor do curso de Direito que constrangeu a aluna? Não. Na verdade, foi ela que errou. Ela foi uma apresentação de trabalho, viu, Bárbara viu. A apresentação de trabalho e o pré-requisito era abrir a câmera para apresentar. E ela não quis e argumentou que estava indo tomar banho e estava sem roupa. Aí ele falou, então abra. E ele desafiou, abra que você ganha meio ponto. Aí ficou parecendo que ele estava constrangendo, pedindo para a moça ficar pelada na sala. Mas ele não é louco não, né? Porque, por exemplo, aqui nós temos 28 pessoas. Eu pedi para, por exemplo, para algum de vocês abrir a câmera por um motivo pontual, o cara é louco, né? Não, mas ele não está errado não, Laísa. Não foi ele. A menina que sabia que tem que ligar a câmera e não quis ligar a câmera. Só tem que ligar a câmera, é a apresentação de trabalho. Por exemplo, no dia que você Ele for deixou previamente avisado, né? deixou antes avisado. Todo mundo tinha aberto a câmera. Ah, tá. Tá explicado. Então ela errou. Aí ela jogou essa pala, dizendo, eu ia tomar banho, eu tô sem roupa, eu não vou abrir minha câmera. Agora eu fico morrendo de medo de falar com vocês. Aí resultou em quê? Não sei, eu não acompanhei não, eu só achei, porque ficou assim, a matéria chamou a atenção pelo fato de... Deixa eu falar.